Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Na aula anterior, estudamos sobre Deus. Compreendemos que Deus é um governo universal. E ainda que exista apenas um Deus, o nosso Deus existe mais de um indivíduo. Por isso, no hebraico, a palavra empregada que traduzimos por Deus é Elohim, uma palavra plural. É, portanto, que todas as vezes que aparece a palavra Elohim, os verbos estão conjugados na primeira pessoa do plural, concordando com o sujeito principal da frase. Vamos conferir? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Ainda que a alta crítica literária atribui que o plural de Elohá, isto é, Elohim, é apenas referência aos atributos da divindade, isto é, onisciência, onipresença e onipotência de Deus, o sentido etimológico da palavra não diz isso. Em sua simplicidade, diz apenas que é plural. A palavra tem poder e nós iremos fazer uma dinâmica para apresentar aqui o poder da palavra. Porque na aula anterior, nós fizemos uma referência que usamos a palavra Deus, que tem origem na palavra grega Zeus, mas queremos apresentar o poder da palavra em seu emprego. Compare comigo esta dinâmica. Eu tenho aqui em minhas mãos uma nota de R$2. De que papel é feita esta nota? Todos nós sabemos que é do papel moeda. Eu tenho aqui também uma régua e vamos fazer agora a medição para saber qual a medida desta nota. Aqui, se medirmos, nós iremos encontrar exatamente 14 centímetros por 6,5. 14 centímetros por 6,5. Nós temos aqui também uma balança de precisão. E vamos agora fazer, então, vamos pesar esta nota. Se eu lançar esta nota aqui em cima, a balança me diz que ela pesa exatamente 0,09. Exatamente isto. E eu tenho aqui também uma nota de R$100. De que papel é feita esta nota? Do mesmo papel, papel moeda. Vamos conferir agora a medida desta nota. Se medirmos aqui com a régua, ela mede exatamente 14 centímetros por 6,5. Exatamente isto. Se colocarmos esta mesma nota na balança de precisão, vamos entender que ela pesa 0,09. Você pode estar pensando, uau, é feito do mesmo material, tem a mesma medida e o mesmo peso. E qual a diferença? A diferença está exatamente na palavra. A palavra que demos a elas. Uma vale R$2 e a outra R$100. Falando de ciência da salvação, a justiça é inerente ao caráter de Deus. No plano da criação, Deus proveu um meio em caso de necessidade. Assim como um fabricante de automóvel, quando fabrica o veículo, coloca no veículo o extintor de incêndios. Não para que o carro se incendeie, mas em caso de necessidade, que possa utilizar para apagar o fogo. Há detalhes no plano da salvação que é impossível uma mente finita compreender. Por isso serão estudados por toda a eternidade. Só adentrei a este tema para poder falar da hierarquia da divindade. Quando falamos de hierarquia, pensamos sempre em superiores e subordinados. Isto porque pensamos apenas em hierarquia vertical. Entretanto, existe a hierarquia horizontal. E em se tratando de divindade, não existe superiores e subordinados. O que existe é um plano da salvação. Um indivíduo da divindade se fez pai e o outro se fez filho, para que possamos assim alcançar a nossa salvação. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já, e exultai diante dele.
Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Salmos 68, 4 e 5. Este Pai que o Salmo 68 apresenta é na forma genérica as divindades bíblicas. No contexto do Antigo Testamento, aparece muito a palavra Senhor no texto contemporâneo, que é YHWH, o verbo ser em tempo indefinido, e não pode ser empregado como nome próprio a um indivíduo da divindade. Na verdade, o nome Senhor, que substitui o tetragrama, é genérico, tanto ao Pai quanto ao Filho. O Antigo Testamento tem 3 correntes documentárias: eloísta, javista e sacerdotal. E o Salmo 45 tem uma passagem que apresenta 2 sujeitos chamados de Deus. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmos 45, 6 e 7. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus 1, 5 a 9. A natureza do Pai é um grande mistério. Tudo o que sabemos sobre Ele é que Ele é eterno e habita numa luz sem acesso. O mistério de sua natureza não é revelado a nós. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6, 16. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. 1 João 4, 12. Nas páginas do Novo Testamento, a presença do Pai é encontrada com facilidade distinta da pessoa do Filho. O primeiro registro das palavras de Cristo foi por uma ocasião de uma festa pascual, quando seus pais, José e Maria, o esqueceram entre os doutores da lei. Respondeu Jesus: Por que estavam me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Bem, agora vamos ver uma sequência de textos bíblicos apresentando a relação íntima entre o Pai e o Filho. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, traz aqui a oração modelo: Pai nosso que estás nos céus. Uma oração que o nosso Senhor nos ensinou. Em João capítulo 2, versículo 16, apresenta Jesus purificando a casa de seu Pai. Como ousais transformar a casa de meu Pai em mercado? Em João capítulo 3, versículo 16, o Pai envia o Filho para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai ama o Filho. João 3 e 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. E logo abaixo no versículo João 3, 36, quem rejeita o Filho está debaixo da ira de Deus. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. João 4 e 23, o Pai procura os verdadeiros adoradores, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem.
Ainda no evangelho narrado por João, no capítulo 5, versículo 17, o pai trabalha incessantemente. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. 5:23, quem não honra o filho não honra o pai. E em João 6:46, ninguém viu ao pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao pai. Em João 8:18, o pai testifica do filho. Jesus disse: a minha outra testemunha é o pai que me enviou. Em João 8:54, o pai glorifica o filho. Quem me glorifica é meu pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E João 10:15, o filho conhece ao pai. Assim como o pai me conhece, eu também conheço o pai. No capítulo 11, versículo 41, o filho agradece ao pai. Pai, graças te dou porque me ouviste. E em João capítulo 12, versículo 26, quem serve ao filho é honrado pelo pai. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Assim como vimos, são muitíssimas as passagens bíblicas que apresentam a relação do filho para com o pai. Precisaríamos de muito tempo para narrá-las, sem nenhum comentário, portanto vamos ficar por aqui. As manifestações diretas do pai são raríssimas e a Bíblia apresenta algumas delas. Vejamos a seguir. Primeira, por ocasião do batismo de Jesus, e ouviu-se uma voz do céu. Lucas 3, verso 22. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A segunda manifestação direta do Pai foi no Monte da Transfiguração. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus 17, verso 5. A terceira manifestação direta foi no pátio do templo, já no fim do ministério de Cristo, Jesus diante dos gregos. Então veio uma voz do céu: Já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. João 12, verso 28. Há outras passagens mais obscuras, onde aparecem indiretamente a presença do Pai. Entre essas, destacamos o episódio do Monte Horebe. Ouçamos a palavra do Senhor. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aquele que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4, 10-19. O fato de Deus Pai nunca ter sido visto por alguém não indica inexistência. Nós acreditamos em tantas coisas que não conseguimos ver, as leis da física, até mesmo o vento que sentimos seus efeitos, ou quem sabe o movimento dos astros. Na verdade, nós acreditamos em muitas coisas sem questionarmos. Quando estamos no meio da selva amazônica,
na cidade de Macapá, a capital do Amapá, nós encontramos o Marco Zero. Ali nós estamos debaixo da linha do Equador. Você olha para cima e nada vê. Olha para baixo, nada vê. Se olhar para a direita, também não vai ver nada. Se olhar para a esquerda, também não. Mas pode acreditar, se você der uma volta de 360 graus no globo terrestre, sem sair do posicionamento, você pode até mesmo passar pela pirâmide de Gizá e você ainda estará debaixo da linha do Equador. As mesmas pessoas que questionam a divindade por não poder ver, acreditam no inesperado, uma grande explosão que surgiram dali, vidas fantásticas. É mais fácil você acreditar no Deus Pai. Ele existe e te ama. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus da glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Bem, com a graça de Deus, chegamos agora ao final da segunda aula. Estudamos sobre a pessoa do Pai. Compreendemos que ele nunca foi visto por alguém, mas, mesmo assim, vimos o seu grande amor para conosco. Na próxima aula, estudaremos sobre a pessoa do Filho, o Deus encarnado. Convido você a continuar conosco.